Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando prosseguimento ao nosso estudo aqui da Mivale, né? Atualmente nós estamos estudando o livro No Mundo Maior. Hoje a gente vai dar seguimento com dois capítulos. Vamos fazer um breve resumo do capítulo 17, que seria o próximo capítulo que a gente faria, e que no dia da nossa reunião, o colega que ia apresentar teve um problema, não pôde apresentar, e para não mudar todo o horário, então eu vou fazer hoje um breve resuminho do capítulo 17, e hoje a gente tem o Bruno aqui, que vai fazer a apresentação do capítulo 18, Velha Afeição. Então, antes de a gente começar o capítulo de hoje, eu vou fazer esse breve resumo do capítulo 17, que é denominado No Limiar das Cavernas. Então, nesse capítulo 17, No Limiar das Cavernas, André Calderaro e a irmã Cipriana, eles vão em missão de trabalho às cavernas de sofrimento. Na realidade, são 7 companheiros ao todo. O objetivo do trabalho é que André possa fazer o relato da vida nas esferas inferiores aos encarnados. Então, ali vai ser feita a descrição das zonas umbralinas baixas, já bem descritas em outras obras de André Luiz, né? Como o Nosso Lar, né? Tanto o livro quanto o filme. E as semelhanças ao inferno descrito por Dante Alighieri, na sua obra O Inferno de Dante. André, né, num determinado momento, indaga a Calderaro se toda aquela gente se encontra à própria sorte. E ele é informado que não, que ali existem vários postos de socorro e variadas escolas. Então, o socorro está sempre presente. A gente vê isso bem no filme e no livro do Nosso Lar, que André Luiz fica ali por muito tempo ali no umbral, e no momento que ele realmente solicita um socorro, uma ajuda do fundo do coração, ali os benfeitores estão ali junto dele para recolher ele e levar para uma colônia espiritual, né? Então as pessoas ali, elas não estão deixadas à própria sorte. Elas estão ali, mas desde que queiram realmente a assistência e a ajuda. A maioria delas estão numa condição de sofrimento tão grande, de materialização tão grande, que às vezes, por vezes, nem enxergam aqueles benfeitores que estão ali tentando ajudar, né? Então, é um trabalho bonito e um trabalho bastante difícil, né? Aí ele também fala sobre a curiosidade da capacidade de volitar daqueles espíritos. Calderaro explica que está relacionada, que essa volitação ela está relacionada a uma condição espiritual, mas realmente a verdadeira liberdade de locomoção pelo universo ela está condicionada não só à condição intelectual como à condição moral, né? Então, os espíritos realmente já evoluídos, os espíritos puros, eles têm livre trânsito no universo. Esses realmente são os que realmente têm essa condição de liberdade total de movimentação nos planos, né? Ali também é dito que muitos daqueles que estão ali provêm dos alienados mentais, dos avarentos, dos homicidas, né? Daqueles agregados na cegueira íntima, né? Daí, ele diz que vão sair os maiores casos de reencarnação dolorosa desse grupo. Nessas reencarnações bastante difíceis, dolorosas, vêm geralmente desse grupo de espíritos ali naquela condição. Então, o que nos cabe aqui é fazer uma reflexão um pouquinho sobre o conceito de céu e de inferno, né? A gente tem que entender que tudo é uma questão vibracional, é uma questão de sintonia que obedece às próprias leis da física. De acordo com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos, a gente vibra. E de acordo com a nossa vibração, a gente se sintoniza com aqueles que estão vibrando nessa mesma sintonia. Então, é uma questão física, vibracional. Não existem juízes, né? Ah, você vai para o inferno, você não é, o que existe na realidade, esses juízes, na realidade, eles são a nossa própria consciência, o nosso juiz, né?
Essas leis divinas que estão impressas na nossa consciência, elas é que vão fazer o nosso próprio julgamento. Não existe ninguém que vai nos determinar ir para aqui ou para colar, né? É uma questão de vibração. E, na realidade, o céu e o inferno, eles não são locais, né, físicos, né? O céu e o inferno é construído dentro do nosso próprio interior, né? É uma condição interior, né? A gente está no céu ou está no inferno, é uma construção interior que a gente vai levar para qualquer lugar que a gente for, é, esse céu e esse inferno que está dentro de nós mesmos, né? Então, basicamente, esse é um resumozinho bem sucinto do capítulo 17, né? Como eu disse, no Limiar das Cavernas, para a gente não ficar pelo menos dar uma passagemzinha rápida nesse capítulo que não pôde ser apresentado na nossa última reunião, né? E agora a gente vai ter o Bruno aqui que vai apresentar para a gente o capítulo de hoje, que é o capítulo 18, Velha Afeição, tá bom? Bruno, fica à vontade. Beleza. Eu vou colocar no share screen, então, ver se pegou aí. Entrou, Entrou. tá ótimo. Beleza, então. Então, é interessante, né, Newton, que você está vendo, porque, na verdade, o André Luiz, ele romancia, né? Então, ele coloca um contínuo na história em que ele mostra o aprendizado para a gente, né? Então, talvez só acrescentar para entender o contexto, porque, assim, também quando eu vou estudar o André Luiz, você já deve ter percebido, mas eu não foco tanto na história, mas sim nos fatos, né? Para a gente estudar a parte médica da coisa, porque ele mostra isso, né? E daí a importância da gente ler na AME também, né? Os fatos médicos, né? De doenças, geração de doenças envolvido, né? Que está no âmbito espiritual e que reflete na matéria, né? Então, o André Luiz aí, ele estava com o Calderaro, que é o instrutor dele, e ele queria muito ir lá para tal das cavernas, né? Como diz no livro. Só que aí a irmã Cipriana, né, que era a instrutora que estava, de fato, digamos assim, conduzindo o grupo de apoio à profundeza, né, digamos assim, o que ela chama do plano de umbral inferior, mais inferior, ela fala, não, você fica no limiar das cavernas, mas não desce lá no fundo, porque você ainda não tem condições. Isso, daí o André Luiz escreve lá que eram cenas, né, grotescas, horríveis. Ele compara com o Dante Alighieri, né? Que eu vou até colocar uma fotinha assim em homenagem aqui, né? Então ele chega lá no finalzinho, né, desse capítulo, ele mostra que ele estava vendo esses espíritos de sofrimento mesmo, né? E está tentando aprender como que ele pode ajudar junto com o instrutor e tal, né? Nessas caravanas de auxílio que ele participa em todos os livros, né? Todas as histórias. Então, eu gosto sempre de dividir assim por um quadro sinótico, a gente perceber o que que a gente está analisando junto com o André Luiz, né? E eu percebo assim, nós percebemos, né? Às vezes eu falo nós, querendo dizer eu, né? É o André Luiz que ensina isso, tá? Que é nós, né? O perispírito, né? O corpo de carne, né? Tal. E então, para mim, se você for analisar cada capítulo do André Luiz, a maioria deles ele meio que divide num olhar médico assim, né? Que ele faz uma anamnese da situação, aí ele diagnostica a situação e ele propõe uma terapia para aquela situação. E depois ele mostra o desfecho, se foi bom ou se vai continuar, se não foi tão bom. Então, todos eles, basicamente, ele faz isso. E a gente nota que, né, como os fenômenos, assim, espirituais determinam a morbidade no perispírito, isso reflete no corpo de matéria. Então a gente começa a perceber que o mundo da causa, as causas verdadeiras é o mundo do espírito, né? Não é o nosso. Então, né, o que que a gente vai, talvez, né, que me chamou mais a atenção nesse capítulo são os laços entre os espíritos e a questão aí de se prender aos bem-terrenos, né? A avareza, por exemplo. Que é um grupo que ele viu logo no final do capítulo anterior, né? Ele vê lá um grupo de espíritos muito avaros, estavam, né, entrosados com o ouro, né? E o quadrado vai explicando aquilo para ele, como aquilo estava machucando eles, como eles foram ruins. Logo em seguida,
no início do capítulo 18, ele já falou, olha, passou pela gente um grupo, né, que todos eles, né, uma curiosa assembleia de velhinhos, né? Aí eu estou com o livro aberto aqui para a gente lendo junto. Eu não estou colocando isso na ordem certa que ele coloca no livro, mas eu dividi no que eu achei mais fácil da gente entender o pensamento médico da coisa, né? Mas quem quiser aí interromper, falar alguma coisa, fica à vontade, tá? A gente tá... Aqui é uma conversa, né? Eu gosto de falar assim, né? Então, ó, ele estava lá no limiar das cavernas, né? Que era uma região sombria, pantanosa, uma grande planície pantanosa, onde eles ouviu um monte de lamentos e um monte de entidade, assim, intenso sofrimento. Muito bem. Curiosa Assembleia de Velhinhos se postou ao Uhum. nosso lado, O padre me falou hoje que tem né? problema com uma virgem Mostravam muito todos grande carantonhas de que aspecto lamentável. Quer dizer, entidades assim, né? Entristecidas, né? De aspecto ruim, né? Traziam as mãos cheias de substância lodosa, que levavam de quando em quando ao peito, né? Ansiosos, aflitos com aquilo. Então, eles estavam segurando um lodo na mão, que eles estavam levando assim em direção ao peito. É isso que ele está falando. Tem um bando de velhinho que passou com ele segurando o lodo na mão e achando aquilo, né, um tesouro total, né? Entreolhavam-se apavorados, como se temessem um desastre próximo, né? E cada um indicava os punhados de lobo do outro, olha só aqui quanto que eu tenho e tal. Ele diz isso aqui, né? Muito bem. E aí, pulando um pouquinho aqui, ele percebe num daqueles velhinhos ali uma voz familiar. O André Luiz assim, diz assim, nossa, eu ouvi uma voz que eu conheço, né? Ele fala, amigos, não seremos vítimas de um pesadelo, na verdade? Ah, claro, não se sensibiliza assim, não. São as entidades conversando. Aí o André Luiz fala assim: ah, aquela voz, escutando-a, foi uma dúvida pavorosa que se apoderou de mim, levou um choque. Estaria louco eu? Eu estava me interrogando isso agora. Quem estava louco de verdade? Era o velho que estava falando? Ou era eu? Eu quis gritar e não conseguia. O André Luiz está contando essa história, né? Quer dizer, ele reconheceu uma voz, reconheceu alguém ali no meio daquele grupo que estava segurando o lama. Então ele vai contar. Na verdade, ele reconheceu a voz que era do avô dele, ou da entidade que foi o avô dele, né? Então ele diz assim: parece que eu voltei à minha infância, né? Ele se vê como um menino de novo, num relapso assim de segundo, ele fala. Num instante, ele reviu a vida do avô dele, como ele fez uma considerável fortuna em ágios escandalosos e acabou curtindo uma espinhosa velhice pelo excessivo apego ao dinheiro. Se conturbou nos últimos tempos do corpo, acabou vendo delator, ladrão, tudo quanto é canto, e ninguém conseguiu tirar ele daquele torpor que ele está, final da vida, né? E daí ele diz assim: lembro-me claramente quando me tiraram do colégio, ele vai falar assim: eu estava no curso secundário, me tiraram às pressas para levar para ver os últimos momentos do velhinho, né? E ele diz assim: nunca me esqueci de sua impressionante máscara cadavérica. As mãos recurvadas sobre o peito parecia que guardavam ansiosamente algum tesouro oculto. Tem hoje um lodo, né? E nos olhos vítreos, que mãos piedosas não conseguiram nem cerrar, vagueava o pavor do ignoto, como se acometessem trágicas visões do além. Quer dizer, o menino, André Luiz, ficou assustado de ver o avô daquele jeito. E aí ele continua, né? Ele relembrou isso tudo, e aí ele voltando ao presente de novo, fala assim, né? Tornando ao pretérito, né? Reconheci que vigoroso laço me unia àquele desgraçado, que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre. Olha só, carregando placas de lodo que premiam entardecidamente ao coração. Olha só. Agora, você vê que é interessante que aí o avô dele desencarnou quando ele era menino, ele diz. E até hoje, né, que André Luiz viveu uma vida inteira, né, passou pelo umbral também e tal. Olha só quanto tempo. E o avô dele ainda estava achando que estava carregando, na visão dele, um ouro nas mãos. Quando, na verdade, era lama, era lodo. Olha só, né? Do ponto de vista espiritual, né? Espírito. Então, daí, essa é a história, esse é o contexto. Aí, a gente volta um pouquinho, porque o Calderaro vai falar com o André Luiz aí, a gente lê aqui a história, o capítulo, a gente vê que ele fala com ele esclarece o André Luiz em dois momentos. Aí, o primeiro deles é esse aqui, que ele fala que grupo é aquele que o André Luiz está vendo.
E aí que o André Luiz escuta o avô. Mas esses momentos que o Calderaro fala é o momento que o André Luiz está mostrando para a gente o quê? O diagnóstico, né? Ele está mostrando o diagnóstico da situação que ele está vivenciando. Então, aqui ele não está falando da anamnese propriamente. Ele está mostrando, assim, como que está a situação, como que chegou naquilo, né? Qual foi a causa disso, né? Então, dirigiu um interrogativo olhar Calderaro, e aí ele explica, olha, são usurários, desencarnados há muito tempo, autênticos fantasmas da avareza. Olha só o termo que ele usa, né? Quer dizer, aquela historinha, né, lá do tio Scrooge, né, do Charles Dickens, né, que tem os fantasmas que arrastavam a corrente, e tudo, então você vê, fantasma da avareza, né? Ele usa o termo aqui, né? São aqueles fantasmas das histórias populares. São esses aí, né? Que estão carregando lodo na mão achando que é ouro. Menosprezavam direitos dos alheios, né? Zombavam as aflições dos outros, enriqueceram por ágios, né? Escandalosos. E vai falar uma série de coisas que esses espíritos acabaram fazendo erroneamente no seu egoísmo, pelo seu apego excessivo à posse do ouro. E chegaram nesse sentido agora. E aí tantos sofrimentos acabaram difundindo, né, com as suas ações, que a matéria mental das vítimas, olha só, a matéria mental das vítimas emitiu, né, vingança, maldição e impôs, né, essa couraça, que ele descreve assim, né, essa couraça no pensamento daqueles indivíduos, né, uma couraça ao campo das ideias, né. Eles acabaram enlouquecendo tanto, eles não enlouqueceram na paixão de possuir, e acabaram essa aventura aí escravos de monstros mentais de formação indefinível. Quer dizer, eles fizeram uma auto-obsessão, eles criaram essa forma mental que eles acreditaram piamente naquilo, quando na verdade aquilo era lixo, aquilo não era nada. E eles ficaram presos nisso, nessa expiação, durante sabe-se lá quanto tempo, considerando o tempo terreno, né? Sofrendo, não saindo daquela situação, né? Então, esse aí é o diagnóstico, né? O primeiro diagnóstico que o Calderaro mostra. Aí eu faço uma pausa para a gente analisar isso aí, né? Se vocês quiserem comentar. Então, para mim, sempre é o processo saúde-doença, né? Ou doença-saúde, que a gente vai ver na hora da terapêutica. Então, o que que acontece aí? Você vê como a gênese dos problemas começa no orgulho e do egoísmo, né? Então, apego aos bens terrenos aí, no caso, né? Apego à posse, riqueza. Você tem lá, é, tudo que importa é o outro. Então, não importa o outro, o que ele sente, o que acontece, você consegue de qualquer jeito, que foi o que essas entidades fizeram. Vai uma avareza sórdida. Isso termina no quê? Na loucura, que é um dos principais temas que o André Luiz trata nesse livro No Mundo Maior, né? A gente viu vários capítulos, loucura, né? Começa lá pelo cérebro, né? Daí a gente comentou até sobre o cérebro triuno, né? Ele comenta tudo, né? Quer dizer, o livro inteiro é um tratado aqui de neurologia. E aí você vê os múltiplos meios que a gente vai se enlouquecendo por conta do nosso próprio ego. E esse aí é um deles. Então, aqueles sujeitos ali, esses espíritos, eles estavam loucos no sentido de que eles estão vendo ouro na mão deles, quando na verdade era lixo. E eles não saíram daquela situação. Eles se aporraram naquilo, sofrendo frio, fome, peste, dor, sem parar. Sabe-se lá por quanto tempo. E aí a gente faz um adendo aí para colocar ó, o desprendimento dos bens terrenos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, que é uma mensagem do Espírito Lacordaire, né? E comentando também sobre o livro de Bezerra de Menezes, né, Loucura sobre o Novo Prisma, né? Quando ele, eu acho que, assim, eu não sei se teve outro livro antes, deve ter tido, mas a gente tem um particular carinho porque é Bezerra de Menezes, né, que a gente pode considerar aí, né, o baluarte do espiritismo no Brasil, né? Allan Kardec brasileiro, então ele mostrou primeiro como, né, a mediunidade, como essa loucura pode manifestada no campo físico pode ter as raízes, né, no plano espiritual, né? E o André Luiz vem confirmar isso numa série de livros e tal.
né? E aí eu só queria lembrar isso aí. E aí tem uma passagem de São Lucas também, né? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O que acontece é que aquele que acumula tesouros para si próprio não é rico diante de Deus, né? São Lucas 12, de 15 a 21. Você vê, né, como já está, né, nas escrituras tem o alerta, e às vezes a gente, né, não lia ou não entendia, e graças ao Espiritismo hoje a gente tem a possibilidade da gente enxergar as vertentes diagnósticas no campo do perispírito que mostram para a gente uma abordagem terapêutica com certeza mais completa do que apenas tratar o terreno material, né? Então, essa é a parte do diagnóstico. E aí, nesse momento, feito o diagnóstico, né, o problema estava lá, né? Foi uma espécie de orgulho, em que houve um apego excessivo aos bens terrenos, à riqueza. Só que aí tem um porém agora. A gente viu que o avô do André Luiz, ele já falou, pô, será que isso tudo, na verdade, não é um pesadelo que a gente está vivendo? Quer dizer, depois de tanto tempo, ele começou a dar falar assim, pô, não é possível isso aqui, né? Então, nesse momento, o que que ele está abrindo? Ele está abrindo as portas para poder ser resgatado. Os espíritos digamos, de uma hierarquia um pouquinho maior que conseguem enxergar, diagnosticar a situação, poderem já começar o tratamento de resgate, né? Então, é aí que vai começar a atuação, né? A terapia. Então, o André Luiz reconheceu que aquele era o avô dele. Olha só, né? Era a velha afeição que ele coloca no título do capítulo. E aí, compreendendo o quanto ocorreu no meu íntimo, né? O Calderaro, né? Falou logo, olha, André, já entendi tudo o que está acontecendo. Entendo por que que você teve que vir para cá. Entendo a significação da tua vinda a essas paragens. Por que que o Sr. Eusébio falou que era legal você vir? Por que que Cipriano pediu para você ficar aqui? Entendeu? Já sei tudo. E a gente não tem tempo nenhum para perder, vamos resgatar. Por quê? Porque o velho revela ser receptivo, né? Ele está receptivo. Por quê? Porque ele já começou a questionar. Pô, o que está acontecendo? Né? E a entender que provavelmente está em erro. Talvez respire a atmosfera de pesadelo cruel. Vamos ajudar. Primeira coisa, né? Qual é o primeiro remédio? Vamos fazer com que ele enxergue. Vamos auxiliar a visão. Essa cena aqui é do filme, né? Do nosso lar. Mas é só para ilustrar, né? Como que se resgata, né? Então, aí o André Luiz fala, bom, aflito, né? Ele ficou aflito porque era o avô dele, né? Um espírito caro a ele. Seguiu o dedicado orientador que passou a aplicar recursos fluídicos sobre os olhos embaciados do meu desditoso ascendente. Quer dizer, o que ele fez aqui? Começou a dar um passe ali, né? Começou a emitir um fluido positivo para que aquela entidade que não estava, isso é importante falar, né? As entidades ali em sofrimento, nessas cavernas, né? Nessa região inferior de sofrimento, não estavam, nem conseguiam enxergar aqueles que estavam ali em seu auxílio até que pudessem por si próprios fazer a prece ou estivessem nesse momento, digamos esse momentum, para poder ser resgatado, que é o caso do avô do André Luiz. Então, o que que ele faz? Primeiro, coloca um recurso ali magnético, fluido, para que ele pudesse enxergar os espíritos que estavam ali, né? E daí, finalmente, ele ganhou uma provisória lucidez e nos viu. E daí ele grita, né? E todos os colegas em volta dele, o que está acontecendo, né? Por que que você gritou? Nossa, tem uma luz diferente ali e tal. O que que acontece? Ele viu o André Luiz, né? Ele viu o Calderaro e o André Luiz que estavam ali, né? Então daí eu faço outro adendo aí, que a terapêutica, conforme nos ensina também Allan Kardec, né? No livro dos Espíritos, no Céu e Inferno que eu coloquei aí, toda a terapêutica real, que de fato te leva à cura, né? Pelo menos é o que parece para a gente, passa por essas três passagens, que é arrependimento, expiação e reparação. Eu coloquei resgate também porque é o que aconteceu no contexto. Mas primeiro é o arrependimento. E daí o avô do André Luiz vai contar para ele agora que ele conseguiu enxergar o André Luiz. O André Luiz vai começar a estabelecer um diálogo para ele. Ele vai falar: olha, ele achou que a gente era padre. Provavelmente porque a gente estava usando uma veste alva e tal. Ah, quem são vocês? E o André Luiz começa a falar: veja, o senhor está enganado, sim, né? Na verdade, os seus olhos terrenos já se fecharam há muito tempo, você não consegue mais voltar para a casa que você tinha. Seu ouro não existe mais.
isso aí que você está vendo, olha direito, não é mais ouro, isso aí é lama que você está carregando. Aí ele grita assim, "Ah, nossa, ele consegue enxergar, né? Que era, na verdade, lodo que ele tinha na mão. Não era tesouro nenhum, né? E os colegas em volta dele ficam gritando, o que que você está fazendo? Não, ninguém entende nada do que está acontecendo, porque ninguém está vendo, só ele conseguiu ver. Porque ele estava no momento dele, porque ele já passou por aquele arrependimento inicial. E na pergunta 990, que eu coloquei aqui no finalzinho do slide, o livro dos Espíritos, né? A questão 990, ele pergunta se o arrependimento ocorre, né, no espírito ou na matéria. Ele vai, ocorre no dono, mas muito mais no plano espiritual, né? Ocorre no plano espiritual. O espírito se arrepende, né? Então ele vai dizer lá para o André Luiz: quem sois, né? Desde muito eu sou preso. Será que é castigo porque eu tive uma falta muito grande? Será que isso é uma punição? Foi uma falta para a minha irmã, né? Eu desprezei os direitos dela, a riqueza que eu tinha, que era uma irmã que não era irmã de mesmo pai e mãe, era irmã só por parte de pai. E ele não quis dividir nada do dinheiro da família, deixou a irmã na pobreza, não quis saber da irmã, se perdeu da irmã, acabou. E aquilo foi sempre na mente do velhinho, sempre, sempre, até o final da vida. Aí você começa a ver por que que ele foi desencarnar, o André Luiz viu aquela máscara, né, que ela coloca aquele olhar, né, de pavor, é a mente, né, atormentada. E ele ficou todo esse tempo atormentado, né? Imagina, desde quando André Luiz era menino, encarnado, André Luiz desencarnou, passou tanto tempo X, no mínimo disso, né? Aí, 8 anos no umbral, depois mais um monte em nosso lar. E só daí ele reencontra o avô dele nessa condição. E isso é o tempo de arrependimento e uma expiação que ele já passou também, né? Então ele vai falar assim: desde muito eu estou preso nessa região que está cheia de perigo, de monstros, mas tem muito ouro, eu estou preso nesse ouro, eu quero esse ouro. Ele fala: não existe ouro nenhum, meu amigo. Se liberta disso, né? E aí ele fala: só uma pessoa no mundo vai se recordar de mim agora. É o meu neto André Luiz. Ninguém mais quis saber de mim. Ele fala: olha só, o meu neto André Luiz, olha só. A providência como faz, né? O André Luiz em espírito encontrou o avô em espírito que estava lá em sofrimento e ele só ia reconhecer o André Luiz para resgatar ele. Olha só, né? E não sabia nada, não fazia nem ideia de que o avô dele estava lá, né? E, e, e acaba indo lá, né? Você vê como os laços vão unindo a gente para a gente ajudar também no resgate uns dos outros, como todos nós estamos interligados, né? Principalmente nesse campo familiar, né? Então, ó, no Céu e Inferno, no capítulo 7 aqui, ó, no finalzinho, Resgate e Reparação, ele diz assim, Allan Kardec, né? Que ele vai falar lá sobre o Código Penal do futuro, né? Arrependimento, expiação e reparação são as três condições, né? Que visem apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Quer dizer, são três fases que podem até vir no mesmo momento, ou duas e tal, mas o espírito necessariamente, todos nós passamos por isso, para a gente resgatar a própria falta. E aí, o que que vai faltar aí pro avô, né, para a entidade que foi o avô do André Luiz? Ele vai ter que reparar, provavelmente, e o Allan Kardec comenta nessas questões finais aqui do Livro dos Espíritos, né, no Azenamento 2002, que o espírito se impede por uma nova oportunidade de encarnação para poder resgatar, reparar aquilo, o mal que fez a outrem, né? Então, resumindo aí a terapêutica que o André Luiz usa aí nesse caso, né? Então, primeiro, é um momento. Fez o diagnóstico, aí você percebeu o momento que você pode ajudar. Você pode ver que eles passaram antes no final do capítulo 17, ele passou por um grupo lá de avaros também, mas que não conseguiu ajudar nenhum naquele momento. Porque nenhum deles estava mostrando aptidão, nenhum deles estava em arrependimento, nenhum deles conseguiu enxergar, começar a questionar a situação que está. E, portanto, não estavam em condições de receber o remédio, né? Por outro lado, o avô da Bela Luiz já teve uma certa maturidade moral naquele momento para entender. Então, ele começou a questionar. Estava em expiação no plano espiritual, né? E talvez essa expiação tenha acabado. O André Luiz não conta no capítulo. Mas provavelmente vai ter que espiar ainda na terra, na crosta, né? E aí, chegou no momento, legal. Vamos pegar esse momento e fazer a aproximação, né? Vamos tentar estabelecer o diálogo, começar a dar o remédio da palavra, dos passes, dos recursos fluidos. Então, primeiro você enxerga a gente.
E daí, o André Luiz vai conversando com ele e vai falar: olha, na verdade, tudo que você está vendo é uma ilusão, seu corpo de carne já foi. E aí vai começar a falar com ele, né, do amor, de como a gente se supera. Então ele vai começar. Aí você entra o remédio, que é o evangelho, né? Chamamento da verdade, finalmente liberta a consciência. Então, a gente, na minha visão, né, na nossa visão, a gente conseguiu dividir esses 4 passos aí nesse diálogo do André Luiz, né, desde que Calderaro começa, né, o atendimento dos passos políticos, o André Luiz continua, e aí ele vai conseguir resgatar aí o avô, né? Aí chega no final do capítulo com uma cena muito bonita, né? A gente vai escrever aí. Finalmente, né, o avô dele fala para ele: ah, meu neto André Luiz, ele reconhece, né? O André Luiz fala: sou eu, né? Aí, naquele momento, ele diz assim: esqueci por momentos os estudos que me impuseram a fazer, olvidei os quadros daquele ambiente, né? Que esqueci o que estava acontecendo ali. Tinha um monte de gente, algazarra, lamentação, escuro, podre, não sei o quê. Provocavam curiosidade e pavor ao mesmo tempo aquele ambiente. O meu espírito respirava o reconhecimento sincero, o amor puro, né? Que ele abraçou, ele não aguentou mais e abraçou o amor dele. E Calderaro, né, estava ali na assistência, observando, e até saiu uma lágrima também. André Luiz chorava de reconhecimento, né? É, aí, peraí, então, enquanto as míseras entidades, né, imuradas na usura gritavam, né? Todos os colegas de volta dele estavam gritando, revoltadas umas, outras estavam rindo, a sorrelfa, né? Não entendendo nada do que acontecia, né? Incapazes de compreender aquela cena improvisada, eu, Amparo Calderaro, também enxugava lágrimas diante da comoção, né, que me assaltaram. Sustentei meu avô nos braços, como se transportara louco de alegria, precioso fardo, que me era doce e leve ao coração. Quer dizer, é só que beleza, né? A importância de você estar onde precisa estar, né? Você vê que como a providência coloca a gente. O André Luiz estava ali porque só ele, a presença dele, naquele momento, inclusive, ia conseguir resgatar essa entidade que é o avô dele. Olha só que interessante a importância dos laços que a gente tem também, né? E como o amor de fato aí cobre a multidão dos pecados, né? Passou por todo o arrependimento, aquela expiação, André Luiz conseguiu resgatar para seguir adiante. Aquele espírito seguir adiante a vida dele que já estava preso, sabe-se lá quanto tempo. Aí o André Luiz vai colocar que ó, pelo menos no mínimo há 40 anos você já está aqui, né? Você imagina, né? Então, uma cena muito bonita, né? Que você sente aquela emoção que o André Luiz descreve, né? Conseguir resgatar o meu avô. Quer dizer, a gente continua a vida trabalhando, lutando, aprendendo, sofrendo, melhorando, estudando, amando cada vez mais e ainda muito mais no mundo da vida que é o mundo do espírito, né? E é por isso que é o mundo do espírito que é o mundo da causa verdadeira, né? Então, aí eu divido algumas lições que a gente talvez possa tirar aí dessa história, né? Desse quadro, né? Que o André Luiz trouxe. A primeira é o desprendimento dos bens terrenos, né? Que é lá o capítulo 16 do Evangelho, item 14, desapego à fortuna, à avareza, como isso de fato leva a gente à loucura também, né? Porque o que aconteceu ali foi uma auto-obsessão, talvez possamos dizer assim, que aqueles espíritos estavam fazendo assim mesmo. Na ânsia do ouro, eles viram o lixo como ouro. Carregavam aquilo até de encontro ao coração, com medo de que pudessem tirar deles aquilo, incapazes de enxergar o que estava à sua volta, o ambiente de podridão, de monstro, como descreve o avô dele. Ele começou a ver. Faz tempo que eu estou aqui no meio desses monstros, mas tem ouro, eu quero carregar esse ouro, e aí? Ele fala, não tem ouro nenhum, não tem ouro nenhum, né? E o Calderaro falou qual que foi o diagnóstico que ele deu lá. Eles são escravos dos próprios monstros, né? Das próprias formações mentais. Eles criaram essa loucura e estão vivendo isso achando que é real. Quando na verdade não é. E olha quanto tempo, né? Tal. Aí a importância dos laços, né? Da velha afeição, o André Luiz fala, né? A sua importância para você de fato conseguir fazer essa arte terapêutica que passa, né? Como a gente percebeu ali, por um momento correto, né? O diálogo, você ajudar a percepção daquele indivíduo, conseguir transmitir o evangelho porque é libertador de fato. E daí a pessoa
decide, né? Como o avô dele decidiu se libertar. E ele conseguiu carregar o avô nos braços, né? Libertação pelo amor. Então, eu acho que é mais isso, né? Que o âmago do capítulo que a gente teria aí para estudar, né? Estamos abertos aí, né? Ninguém falou nada até agora, eu não entendi. Quer comentar aí, Nil? A gente deixa os comentários para o final mesmo. É. Duas coisas chamam, assim, pelo menos para mim, chamou bem a atenção, como você grifou bem aí no decorrer da exposição aí do capítulo. A questão da providência divina, né? Então, assim, você vê só, né, como foi tudo colocado ali, ninguém estava sabendo de nada. O próprio Calderaro não tinha consciência daquilo que ia Vou voltar um acontecer, pouco. o André Luiz, o avô, né? Então, assim como a providência divina está a todo instante colocando oportunidades para a gente, né? Novas chances, novas. Então, isso é muito bacana, né? É uma prova da própria existência divina, né? Então, assim, uma questão muito importante. Outra questão que me chamou a atenção, que a gente estudou já em vários momentos aí do estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, e tem outros livros, a questão da ovoidização do perispírito, né? Aqueles espíritos Uhum, que perdem a própria forma humana, né? O perispírito ele vai uhum. perdendo a própria forma humana e vai se tornando um ovoide, né? E a gente viu que a causa disso são essas ideias obsessivas, a fixação de ideias Uhum, determinadas, como nesse caso aí da pessoa, do avarento, né? Talvez se ele uhum. se continuasse nesse processo de fixação de ideias, né? Da posse do ouro, talvez o perispírito dele fosse até sofrendo esse processo de, de transformação, né? Perdendo a forma humana e se Atrofia, né? transformando Digamos num assim. ovoide, né? Então, o André Luiz toca isso em várias oportunidades, em vários capítulos, aí, em vários livros. E a gente viu isso bem no Evolução em Dois Mundos, né? Esses dois pontos eu achei Uhum. bem interessante. Aí está aberto aí para todo mundo comentar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Cheguei um pouquinho atrasada, não cumprimentei ainda. Estão me ouvindo bem? Hoje eu estou Então, no celular. Não, eu só queria comentar que eu também fiquei pensando a respeito dessa atuação terapêutica que me chamou a atenção, o quanto também isso acontece na nossa vida, assim, enquanto encarnados, né? Às vezes está numa situação que, de repente, você se vê diante de pessoas ou coincidências que eles tiveram a sacada que eles tiveram, assim, vão aproveitar o momento, eles não sabiam de nada, né? E ele ter essa percepção, não vamos perder tempo. E às vezes acontecem essas questões na nossa vida, ou com pessoas que vêm nos ajudar e não perdem tempo e ajudam, ou mas o quanto que a gente também tem que estar atento a isso, né? Nesse movimento de caridade, de ajuda, ali eles estavam numa condição muito sem julgamento mesmo, então talvez tiveram essa percepção mais apurada, né, o Calderaro ali. Então Uhum. eu achei isso interessante, o quanto que na nossa vida, enquanto encarnados, a gente também tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente tem oportunidades grandes ali de ajudar pessoas, uma situação ímpar ali que acontece, e de repente muitos conflitos, ou a gente está muito desconectado desse sentimento de sem julgamento ou de caridade, né? A gente está sempre revendo isso, porque às vezes são colocados chances também que a gente nem imagina que você pode fazer um bem, né? Ou aproveitar uma brecha para ajudar mesmo pessoas a abrir um pouco melhor o coração para vir outras forças do mundo espiritual para ajudar, e a gente acaba perdendo essa oportunidade, porque aí ficou muito claro que em momento algum eles estavam, é, não sabiam de nada mesmo, né? E que interessante, não né? deixarem de ser, e foram super usados e souberam reconhecer. Porque o André poderia não ter tido também essa percepção, e o Calderaro, principalmente, de falar, não vamos nem perder tempo. Isso Uhum. que eu achei interessante, assim, da gente tentar linkar também com a nossa vida aqui, nesse momento, né, presente. E todo o restante foi colocado aí também. Gostei bastante.
É isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Você vê que você comentou um pouquinho no capítulo 17 também, né, Newton? Então você vê como a providência, né? Porque o André Luiz vai falar lá no início do 17, né? Ele queria muito ir, né? Lá nas cavernas e tal. Olha, eu quero ir para aprender, para ajudar, tal. E a chefe fala, olha, você fica aqui ainda, fica no limiar das cavernas, fica na entrada. Não vai lá fundo ainda não, porque primeiro que você ainda não tem o preparo adequado. Vai precisar trabalhar um pouquinho, estudar um pouquinho mais para a gente chegar lá. Mas fica lá que você já vai fazer muita coisa. Então, né, de fato, né, você vê, como a Fabiana falou, eles não sabiam de nada. O Zé Luiz simplesmente escutou o avô dele, captou na hora e o Calderaro matou a charada na hora. Olha, estamos aqui para isso, vamos lá, né? Interessante, né? Boa noite a todos. Parabéns aí, Bruno. Gostei muito da sua O, sinopse aí. Foi muito boa. o parabéns é para todos, né? É, não, mas assim, eu acho muito interessante como você coloca esse paralelo com a nossa função de médicos aqui, né? Eu acho muito bacana essa sua percepção, né? Foi a vivência própria do André Luiz na última encarnação, né? Então, de fazer aquela anamnese, fazer o diagnóstico, fazer tratamento. Eu acho isso bem interessante na sua exposição aí. E realmente chama a atenção o que você falou no último o slide aí que você colocou, né? Então, a importância da gente saber se utilizar, né, da matéria, do dinheiro, né? Mas que isso seja uma ferramenta, não um propósito, né? A autoobsessão também é uma coisa que ficou muito marcante aí nesse capítulo, né? Como que a gente amontoa, né, problemas para nós mesmos na nossa vida, né? É evidente que fica muito preocupado com obsessão vindo de um desencarnado, de um encarnado, mas muitas vezes, como a gente cria isso para nós mesmos, né? Também está no Evangelho, várias vezes citando isso, né? É a libertação pelo amor, né? Que a gente sabe que é o caminho, né? O Evangelho, como a gente tem laços aí imensuráveis, né? Que a gente, né? E como a gente se liga pelo amor, né? E como o amor é o caminho para a gente resolver todas as nossas pendências, né? Que temos muitas ainda aí para se ajustar, né? Pois é, né? É muito bonito mesmo, né? Você ver, você sentir a emoção do André Luiz, né? Resgatando o próprio avô, né? Você imagina? É, foi, né? E sem esperar, né? Isso é uma coisa inesperada para ele, né? É. O mundo espiritual é cheio de emoções, meus amigos. É. Temos muito a estudar ainda. São muitas emoções, como dizia o Roberto Carlos, né? Isso. Alguém mais quer comentar? Não. Podemos, podemos encerrar então? Então, vamos fazer nossa prece de encerramento. Você faz a prece para a gente, André? Posso fazer. Vamos lá. Para agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, aos mentores espirituais, mentores desse trabalho, mentores da AME, da nossa AME aqui do Vale, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais com o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, através dessas obras do Espírito André Luiz e a pleia de benfeitores nos trazendo tantas lições, tantas mensagens, aprendizados, alertas para o nosso despertar da consciência espiritual que tanto precisamos para nós entendermos melhor a vida, os nossos enfrentamentos do dia a dia e que possamos aí conseguir evoluir um pouquinho
né? Saímos daqui melhor do que chegamos. Que tenhamos força, fé, bom ânimo para seguirmos aí em frente na nossa boa luta. Com a graça de Deus, que assim seja. Que assim seja. Então, a gente vai dar seguimento depois, daqui a 2 semanas, né, com o capítulo 19, e a gente já está se aproximando aí do final, né, do nosso livro. Falta o capítulo 19 e o capítulo 20. No dia 10 de junho, então, a nossa próxima reunião, no capítulo 19, reaproximação. Aí depois a gente tem o capítulo 20 e todo mundo aí pensando qual a nossa próxima obra de André Luiz aí que a gente vai estudar, né? Depois a gente precisa até fazer uma reunião quando acabar para ver o que o pessoal sugere, daí dentro das obras de André Luiz, que é nosso propósito aqui, né? Estudando as obras de André Luiz, qual seria a nossa próxima obra para estudar? Vamos pensando aí para a gente ver qual vai ser o nosso próximo livro aí para o estudo. Tá bom? Agradeço a todos aí e a gente dá seguimento no dia 10 com o capítulo 19, já próximo, o penúltimo capítulo dessa obra, né? Então, um grande abraço a todos, agradeço aí a presença de todo mundo, aqueles que estão acompanhando também a gente lá no canal do YouTube, e a gente se encontra daqui a 2 semanas. Um abraço aí a todos, até a nosso próximo encontro.